Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre as minhas leituras acadêmicas, sobre os livros que eu adquiri ao longo desse tempo aí, até o momento, na faculdade de letras. Eu espero muito que esse vídeo contribua de alguma forma aí pra vocês, que vocês peguem algumas dicas de leitura. Espero que vocês gostem do conteúdo do vídeo de hoje, mas antes de começar a mostrar essas minhas aquisições, eu gostaria de pedir para que, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever clicando no botão inscrever-se que fica logo abaixo aqui do vídeo. Se você gostar desse vídeo, não deixe de clicar em gostei para mim saber que você está gostando do que eu tenho feito por aqui. E me acompanhe lá no Motivação Literária, que é o meu Instagram. Lá eu falo a respeito de literatura, dos meus estudos, e eu compartilho nos stories a minha vida aí, o meu dia a dia, a minha rotina. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje e bora pro conteúdo. Bom, pessoal, faz um tempo que eu prometi trazer esse vídeo pra cá com as minhas leituras acadêmicas, né, com os livros didáticos mesmo. E além dos livros que eu utilizo para as disciplinas da graduação, são vários livros, eu acredito que dê pra vocês verem eles daqui. Ali na prateleira, eu tenho um tanto aqui, eu tenho um tanto aqui em cima na estante, enfim, são livros que são destinados a cada disciplina da Faculdade de Letras Português e Inglês, mas além desses livros que são específicos das disciplinas, eu utilizo outros livros, outras leituras extras e complementares, e os dois primeiros que eu separei para mostrar para vocês não são exatamente livros, e são sim dicionários que eu adquiri no começo da minha graduação, no primeiro ano de graduação. Minha professora de língua portuguesa e de língua inglesa, elas indicaram dois dicionários para que a gente pudesse ter, e eu acredito ser muito importante que o acadêmico de letras ou de qualquer área aí que envolva português e línguas, né, outros idiomas, eles precisam ter os dicionários, é como se fosse um livro de cabeceira. Então o primeiro que eu queria mostrar é o dicionário de inglês. Eu comprei nessa edição aqui, eu espero que esteja dando para vocês verem. É uma edição pequenininha, mas eu utilizo muito, principalmente no desenvolvimento das minhas atividades avaliativas. Eu não me lembro quanto ele custou, mas eu queria deixar claro assim, que todos os livros que eu mostrar no vídeo de hoje, vocês precisam ter em mente e considerar que são livros didáticos. Então eles são um pouquinho mais caros, né, por serem livros didáticos, não são de fácil acesso, mas são um investimento muito importante aí para sua formação e para o seu futuro profissional. Então esse é o dicionário que eu utilizo até hoje, desde o começo da graduação. Existem outras edições mais atualizadas, mas eu ainda não investi, né? Não comprei outro, eu ainda uso esse aqui. E é o de língua inglesa, recomendo muito, ele é muito bom, ele me auxilia muito no desenvolvimento dos meus trabalhos. Eu acredito que eu utilizo ele mais no desenvolvimento dos meus trabalhos do que para estudo. Trabalhos que eu digo são os trabalhos avaliativos da língua inglesa, tá? E o outro dicionário que eu adquiri é o de língua portuguesa, e aí ele é o Dicionário Global Escolar do Silveira Bueno da língua portuguesa, o dicionário mais brasileiro da língua portuguesa, aqui fala. Nessa edição aqui, também não me lembro quanto eu paguei, porque eu comprei esse dicionário no comecinho da faculdade, eu comprei os dois juntos, mas eu uso bastante, porém eu uso esse dicionário aqui de português menos do que o de inglês, se vocês querem saber. Eu acho que eu tenho mais dificuldade com o inglês, então eu consulto mais o dicionário de inglês. É um excelente material que você precisa ter, tanto nessa edição quanto em outras edições, mas você precisa ter um bom dicionário de língua portuguesa do seu lado, principalmente se você for um acadêmico na área da educação, tá? Então, esses dois aqui foram os dois primeiros livros que eu queria mostrar pra vocês nesse nicho aí de livros didáticos. Bom, pessoal, os próximos 3 livros que eu quero mostrar pra vocês foram livros que eu acho que eu já mencionei em algum vídeo aqui no canal, acredito que no de estágio de teoria e prática, porque eu comprei esses livros pro desenvolvimento do meu artigo para conclusão do estágio. Então, o primeiro livro é Estética da Criação Verbal, de Mikhail Bakhtin, esse livro aqui. E esse livro eu comprei ele para mim poder desenvolver aí o meu artigo para concluir o meu estágio de teoria e prática obrigatório, né, de letras. Eu usei muito mesmo a leitura desse livro aqui para desenvolver o artigo, mas os outros dois que eu vou mostrar a seguir eu usei mais ainda no desenvolvimento desse artigo. Eu acredito que sem a aquisição desses livros eu não teria concluído com êxito aí a escrita do meu artigo, porque eu não tinha experiência nenhuma para escrever artigos. Foi a primeira vez que eu fiz isso e eu tirei uma nota tão boa, eu fiquei muito feliz porque eu realmente me dediquei muito. Foram mais de 45 dias
dedicados a afinco ali na escrita daquele artigo. Eu já mencionei isso aqui no vídeo de estágio que eu relatei pra vocês. Então a primeira aquisição pro desenvolvimento do artigo foi esse livro aqui, Estética da Criação Verbal. É um dos mais famosos de Bakhtin. E aí eu adquiri também Mikhail Bakhtin, Os Gêneros do Discurso. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Eu acho melhor eu falar só o sobrenome, porque eu não sei como que pronuncia o primeiro nome. E aí Os Gêneros do Discurso também é um dos livros assim mais famosos de Bakhtin. É um livro muito completo que me auxiliou muito também no desenvolvimento do artigo, né? E eu resolvi comprar por indicação mesmo, porque eu percebi que os artigos que eu estava lendo, que a faculdade forneceu para o desenvolvimento do trabalho, né, da criação do meu artigo, eles não estavam sendo assim o suficiente para mim conseguir ter uma base teórica mais ampla, né, para a escrita do meu artigo. Então eu resolvi investir e comprar esses livros. E o próximo e último livro, que é o terceiro livro que eu comprei para o desenvolvimento do estágio, é a Introdução ao Pensamento de Bakhtin, do José Luiz Fiorin. Esse livro me salvou literalmente no estágio de teoria e prática. Então, se você estiver desenvolvendo qualquer coisa relativa a Bakhtin e seja como eu, seja assim crua, não tenha noção assim de quem era Bakhtin, de quais foram as contribuições, se você estiver realmente começando, eu recomendo muito do fundo do meu coração que você adquira esse livro. Ele tá todo ticado, como vocês podem ver aí, porque eu realmente utilizei ele demais. Sem esse livro aqui, eu não conseguiria ter desenvolvido tão bem a escrita do meu artigo. Então foi uma das aquisições que eu mais gostei e eu acredito que eu vou utilizar ele ainda em outras oportunidades aí, sei lá, numa pós, às vezes até na continuação dos meus estudos nos próximos estágios, enfim. A Introdução ao Pensamento de Bakhtin é um livro muito completo, apesar de ser curto, e ele realmente faz uma introdução ao pensamento do autor, uma introdução a quem foi, quais foram os conceitos, os conteúdos que ele desenvolveu, e de uma forma mais simplificada, com um linguajar mais simplificado, que faz toda a diferença para o acadêmico que está saturado de ler artigos com palavras difíceis que você não entende o que está sendo falado. Então, super recomendo aí a aquisição desse livro caso você precise desenvolver alguma coisa sobre Bakhtin. Os próximos livros que eu vou mostrar para vocês foram 3 aquisições que eu realizei quando eu estava começando a estudar linguística. Eu comecei a disciplina de Linguística 1 no começo da minha graduação, mas como eu precisei parar a faculdade, como eu já relatei aqui para vocês, eu não concluí essa disciplina. Naquele momento, lá atrás, lá no comecinho, eu adquiri 3 indicações de leitura que a professora fez para a turma, né, para nós enquanto acadêmicos, e eu não realizei a leitura desses 3 livros. Porém, agora no dia 30 de agosto nós vamos dar início à disciplina de Linguística 1, porque eu preciso completar a linguística, né, concluir a linguística para pegar o meu diploma, então eu tenho que terminar essa disciplina que eu não terminei lá no começo. Então eu vou recomeçar do zero, fazer todas as atividades, e aí eu vou utilizar essas leituras que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu comprei lá atrás no passado e não dei sequência na leitura. O primeiro livro é de Chomsky, A Reinvenção da Linguística, e é da editora Conceito, nessa edição aqui. É um dos livros mais recomendados para quem está estudando linguística, e esse autor é um dos autores da linguística, né? É um linguista, um dos mais famosos. É impossível você passar pela disciplina de linguística, estudar a linguística e não conhecer Chomsky. Então, eu comprei esse livro, não li, não tenho nem vergonha de falar isso aqui pra vocês. Eu comprei há um tempão, foi tipo 2 anos atrás, que foi no começo da graduação, e não li porque eu interrompi meus estudos, então eu não concluí a linguística e deixei eles abandonados num cantinho. Mas agora, com o retorno da disciplina, eu vou dar sequência nessas leituras e eu posso compartilhar com vocês a minha experiência de leitura também por aqui. Então esse foi o primeiro livro que eu adquiri para a disciplina de linguística. Eu adquiri também o Manual da Semântica, Noções Básicas e Exercícios, também da editora Contexto. Veio nessa edição aqui. Também não realizei leitura dele. Eu até cheguei a começar a leitura desse livro, mas não dei sequência. Eu li as 2 primeiras páginas e parei, né, conforme eu mencionei. E também vou utilizá-lo agora, a partir do dia 30 de agosto, para fazer uma junção, né, dar uma complementada aí nos meus estudos de Linguística 1. E o terceiro e último livro que eu adquiri naquele período que eu comecei a estudar linguística e que eu também vou utilizar agora é o Curso Básico de Linguística Gerativa, de Eduardo Kennedy, também da editora Contexto, nessa edição aqui.
E esse livro aqui, ele é o maiorzinho de todos, mas eu acredito que o conteúdo dele vai ser muito importante, muito válido aí pro desenvolvimento do meu aprendizado. Então, esses aqui foram os 3 livros que eu adquiri aí para a disciplina de linguística, que eu vou utilizar muito a partir de agora, no finalzinho de agosto. Eu espero conseguir concluir a leitura deles e usufruir, né, do aprendizado que essas leituras têm aí a me proporcionar. Os próximos livros que eu vou mostrar pra vocês são os 2 últimos livros que eu adquiri até o momento da minha graduação e que eu já utilizo, desde quando eu comecei a graduação eu utilizo eles. São os 2 últimos livros que eu vou compartilhar nesse vídeo, mas eles não são os menos importantes, tá? Então, o primeiro deles é A Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara. Sim, eu comprei uma gramática porque é outro livro de cabeceira que o estudante de letras português e inglês precisa ter ali do seu lado o tempo todo. É tipo um best friend forever. Você ter uma gramática é muito importante, fundamental para o seu aprendizado. Então eu comprei a Moderna Gramática de Evanildo Bechara, que é uma das mais conhecidas, porque foi indicação da minha professora de língua portuguesa, da Débora Esper. Para quem estuda na Unicesumar conhece a Débora, ela é um amor, ela é uma professora excelente. E aí eu resolvi seguir a recomendação dela e comprei essa edição. Está ticada, porque eu utilizo muito e é uma das coisas que mais valorizam o meu estudo, é consultar a gramática, porque a gente tem muita dúvida, tem muita coisa assim que a gente não sabe se tá certo ou se tá errado. Então a gramática, ela vem aí para nos auxiliar e para nos instruir também, de certa forma, em diversos aspectos da língua portuguesa. Então comprei, foi uma das aquisições que eu realizei no começo da faculdade, mas que eu utilizo desde quando eu comecei a graduação. E o outro que eu comprei eu utilizo menos, eu gostaria de estar utilizando esse livro aqui um pouco mais do que eu venho usando ele. Faz um tempinho, inclusive, que eu não abro esse livro, e é A História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bozzi, nessa edição aqui. É uma edição bem famosinha, um livro bem famoso. Isso aqui é como se fosse um manual da literatura. Pra quem tá começando, é excelente você ter isso aqui em mãos, porque te auxilia muito também. É como se fosse uma coisa para consulta o tempo todo, para você tirar suas dúvidas, para você sanar as suas dúvidas. E eu comecei a usá-lo, dei uma parada aí. Agora eu estou vendo literatura portuguesa, eu vou retomar a utilização desse livro. Eu comprei também no comecinho da faculdade, não me arrependo de jeito nenhum de ter investido nesses livros, porque eles realmente fazem muita diferença no meu aprendizado. Então esse foi o último livro do vídeo de hoje, o último livro que eu queria mostrar pra vocês, que compõe aí a minha coleção de livros extras, né, extracurriculares, mas que são muito importantes na minha formação em letras português e inglês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que essas dicas de leitura tenham contribuído de alguma forma para vocês. Ao longo do desenvolvimento da leitura desses livros, principalmente dos de linguística, que eu ainda não comecei, eu quero compartilhar com vocês o que eu estou achando, qual a minha opinião, se eu estou aprendendo através dos livros e falar um pouquinho mais a respeito de cada um por aqui. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei para mim saber que você está gostando do que eu tenho produzido por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho aqui no YouTube. Me acompanhe lá no Instagram, eu realmente compartilho minha rotina diária por lá de estudos, de leitura. Eu acho que se você gosta dessa área, se você é um estudante e gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, você vai gostar do que eu preparo lá no Instagram também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!